Bom dia, irmãos. Privilégio revê-los. Estão saudáveis? Não, hoje a gente não vai falar sobre saúde, fica tranquilo. No dia 29 de novembro de 1947, foi um dos dias mais importantes na história da nação judaica. Você sabe por quê? Porque nesse dia, a ONU, a União das Nações Unidas, presidida naquela ocasião, inclusive por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele aprovou a partilha do território israelense entre árabes e judeus. Naquele dia, essa notícia foi oficialmente divulgada e mais de 600 mil judeus saíram às ruas para comemorar. Depois de milhares de anos, onde os judeus permaneceram peregrinando pelo mundo, novamente eles teriam um território físico. Eles poderiam voltar para casa. Os judeus, eles festejaram. Inclusive, os ingleses, que foram inimigos de guerra na Segunda Guerra Mundial dos israelenses, eles ofereceram seus próprios carros bélicos para que os judeus pudessem usar naquela ocasião como um momento de celebração. Porém, um evento muito mais importante aconteceu 2000 anos atrás no território judaico, e a maioria deles nem perceberam: a ressurreição de Jesus Cristo. O Messias que os judeus tanto esperavam, o Messias que os profetas falaram em todo o Antigo Testamento, ele veio. Ele veio, ele nasceu, ele viveu e morreu, mas não apenas para garantir um território físico lá na Ásia, mas para fazer algo muito maior. Infelizmente, a maioria dos judeus não reconhecem e nem entendem a importância deste evento. Mas eu e você, como cristãos, precisamos saber por quê. Por que a ressurreição de Jesus Cristo ela é tão importante para eu e para você. Por isso, nessa manhã, nós falaremos sobre a importância da ressurreição de Jesus Cristo. Para falar sobre isso, eu te convido a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 28. Mateus, capítulo 28. A palavra de Deus diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-se-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram um grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem:
Vieram de noite os discípulos dele o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, o grande momento havia chegado. Jesus, ele viera à terra com o principal objetivo de morrer pelos eleitos. E nesse momento, nesse capítulo que nós acabamos de ler, o sacrifício ele estava consumado. Jesus, ele havia avisado seus discípulos pelo menos 4 vezes durante todo o seu ministério que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Porém, como nós acabamos de ler, alguns discípulos eles ainda estavam incrédulos e estavam trancados nas suas próprias casas com medo dos judeus. Isso nós sabemos pelo relato do Evangelho de João no capítulo 20. A semana de Jesus, essa semana em especial, havia sido uma semana diferente, havia sido uma semana cheia de eventos. Nós podemos ver logo no início da semana, Jesus entrando em Jerusalém. Você lembra daquele episódio onde Jesus manda seus discípulos preparar um jumentinho, eles escolhem um jumentinho, Jesus entra. Isso foi logo no início da semana, segunda-feira, provavelmente. Jesus entra em Jerusalém, ele é ovacionado, ele é aplaudido pelas mesmas pessoas que no fim daquela mesma semana o trairiam. Nós podemos ver na terça-feira, Jesus ele entrando no templo. Você lembra daquele episódio no templo onde Jesus expulsa os comerciantes, os fariseus que estavam negociando no templo? Na quarta-feira nós vemos Judas negociando Jesus com os principais líderes de Israel. E na quinta-feira começa a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era uma das 3 grandes festas que Israel celebrava todos os anos. E Jesus, como um bom judeu, ele trata de enviar os seus discípulos para preparar a festa da Páscoa. Ele ceia com seus discípulos e à tarde, no fim da quinta-feira, no entardecer, Jesus faz algo diferente. Jerusalém, ela era e é a capital de Israel, e era uma cidade na época murada, as muralhas de Jerusalém. Você vai ver isso ao longo de todo o Antigo Testamento falando sobre isso. E Jerusalém era um ponto estratégico onde, por exemplo, os pastores que saíam levar os seus rebanhos fora de Jerusalém, eles se preocupavam em estar de volta antes do entardecer. Por quê? Porque ao entardecer fechava-se as portas de Jerusalém, ninguém mais entrava, ninguém mais saía até o nascer do sol do outro dia. Mas no fim da quinta-feira nós vemos Jesus, logo após terminar a celebração da Páscoa com seus discípulos, ele sair de Jerusalém, ele se expor, ele ir para uma região de perigo, ele vai até o Monte das Oliveiras. E chegando no Monte das Oliveiras, ele deixa alguns discípulos, ele pega 3 discípulos mais específicos para ir a um jardim chamado Getsemane. Lá Jesus ele tem momentos profundos de tristeza, um dos momentos mais angustiantes que nós vimos Jesus tendo no seu ministério, onde ele passa por um processo chamado hematidrose, que é suar sangue, que é quando uma pessoa ela está num estado de depressão, de tristeza, de angústia, de medo tão grande, que se ela não morrer, ela sua sangue. E foi isso que aconteceu com Jesus naquele momento. Ele estava com medo. Marcos vai usar literalmente essa palavra, Jesus teve medo. Mas ele não estava com medo simplesmente do sofrimento físico que ele ia passar, ele estava com medo do cálice que ele tinha que beber, do cálice da ira de Deus, dessa ira que deveria recair sobre eu e sobre você. Como você sabe na história, naquela mesma noite, por volta da meia-noite, Jesus foi traído por Judas e foi levado para ser julgado por Caifás, por Anás. Ele é condenado e por volta das 3 horas da tarde da sexta-feira, Jesus ele grita: está consumado. Ele entrega o seu espírito. O sábado foi um dia reflexivo. Imagine
Se coloque no lugar dos discípulos ou das pessoas próximas de Jesus. No dia de ontem, como foi o teu dia de ontem? Talvez foi um dia alegre, saiu no parque com a família, talvez você trabalhou. Mas imagine um dia de descanso, onde já o sábado já era um dia onde os judeus paravam tudo. Mas aquele sábado era diferente. Tinha acontecido todas essas mortes, tinha acontecido um terremoto, tinha se escurecido o dia, um eclipse. Às 3 horas da tarde, fica tudo escuro. Mortos ressuscitaram, caminharam por Jerusalém, e Jesus estava morto. Diante desse cenário de preocupação e incertezas, nós chegamos no domingo, logo ao amanhecer, nesse capítulo que nós acabamos de ler. Olhe comigo o que o Mateus começa nos informando, que no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Nós sabemos, pelo relato de Marcos, que nós lemos aqui no início, que essas mulheres, elas estavam indo até o sepulcro não porque elas estavam esperançosas de ver Jesus. Elas estavam indo para levar aromas. Elas estavam indo fazer uma tradição judaica, que é você colocar aromas no corpo para que o processo de deteriorização demore mais. E é isso que elas estavam fazendo. Mas quando elas chegam lá, acontece um outro grande terremoto. Verso 2 nos mostra que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E nesse momento, quando acontece esse evento, os guardas que estavam lá, eles têm o que nós podemos ver aparentemente desmaio. Eles tremeram, espavoridos, ficaram como se estivessem mortos. E claro, imagine qual seria a reação dessas mulheres. Elas estavam indo um domingo de manhã. Se você ler os relatos dos evangelhos, você vai ver que alguns evangelistas dizem que era logo ao nascer do sol, outros vai dizer que ainda estava escuro. Por quê? Porque é bem naquela hora onde o sol está aparecendo, mas ainda tem um pouco de neblina, aquela sensação ainda de o dia está começando. E elas se deparam com essa situação. Mas os anjos tratam de logo acalmá-las. Ele diz, olha, esse homem que vocês vieram aqui ver, que vocês vieram trazer os aromas, ele não está aqui. Por quê? Porque ele ressuscitou. Porque ele ressuscitou. E os anjos comissionam ela, dizem, olha, vão e avisem os discípulos que ele ressuscitou diante dos mortos e vai adiante de vós a Galileia, ali o vereis. E veja a reação delas no verso 8, e retirando-se elas apressadamente dos sepulcros, tomados de medo e grande alegria. Você consegue imaginar que sensação que é essa? Como você sente medo e grande alegria ao mesmo tempo? Era essa sensação que elas estavam sentindo. O que faz você sentir medo? São coisas que provavelmente não te alegram, certo? Você tem medo de aranha, provavelmente você não fica muito alegre quando você vê uma aranha. Mas essas mulheres, elas estavam com medo e grande alegria. Jesus, o próprio Cristo, veio até elas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Ele disse, não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Irmãos, este primeiro evento que nós vemos acontecendo do verso 1 até o verso 10, nos mostra a primeira razão, o primeiro motivo do porquê a ressurreição de Cristo é importante para nós cristãos. Porque ela, em primeiro lugar, ela garante o cumprimento das promessas de Cristo. Veja, irmão, se existia um momento para Jesus falhar no cumprimento das suas promessas, esse era o momento. Uma ressurreição, ela é completamente improvável aos olhos humanos. Sabe quando uma pessoa sofre um ataque cardíaco? Se as medidas corretas forem tomadas em até 1 minuto, essa pessoa ainda tem 90% de chances de sobreviver. Mas uma pessoa que foi espancada por chicotes de couro, que tinham as suas pontas revestidas com bolas de metais e fragmentos de osso, para dilacerar a carne das pessoas que estavam sendo açoitadas.
Uma pessoa que teve que carregar uma cruz, mesmo estando completamente dilacerada, de aproximadamente 50 quilos, e ainda com uma coroa de espinhos. Você sabe que a região capilar é uma das regiões mais sensíveis do nosso corpo, espinhos de 1 centímetro aproximadamente, com as árvores que eles tinham disponíveis na época, fizeram Jesus ter uma perca de sangue gigantesca. E se não bastasse tudo isso, todo esse sofrimento físico, sofrimento emocional. Porque diferente do que os filmes e as imagens nos mostram, Jesus, ele foi exposto completamente nu, diante de toda a sociedade. Os romanos que estavam crucificando não tinham pudor nenhum em querer ajudar as pessoas, os criminosos que eles estavam punindo. E ainda ser pendurado numa cruz, onde as pessoas que ficavam crucificadas precisavam se esforçar para tentar respirar. E era uma morte dolorosa e vagarosa. Porque ao tentar respirar, os pulmões se comprimem e a pessoa, na maioria dos casos, tinha uma morte por asfixia, falta de ar. Uma morte dolorosa. Você sabe qual que é a probabilidade de uma pessoa nessas condições ressuscitar? Nenhuma. Nenhuma. Mas Jesus havia prometido que ele ressuscitaria. E ele ressuscitou. E sabe o que isso importa para eu e para você, hoje cristãos, seguidores de Cristo? Que todas as promessas que nós temos nas Escrituras, elas vão se cumprir. Cristo prometeu que estaria comigo e contigo todos os dias até a sua vinda. E são nessas promessas que eu e você devemos nos apoiar e devemos buscar segurança quando nós estamos em dificuldade. Jesus prometeu que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. O nosso corpo também será transformado, será regenerado e nós poderemos desfrutar de uma vida com ele. Ele prometeu que eu e você podemos vencer o pecado, que eu e você podemos e vamos progredir em santificação, mesmo diante da longa luta que nós temos contra o pecado. Então lembre-se disso, o primeiro motivo de a ressurreição de Cristo ser importante para eu e para você, que ela garante os cumprimentos das promessas de Cristo. Lembre-se, se ele ressuscitou, se ele venceu esse inimigo que, como bem colocou o presbítero Jorge, é um inimigo que assusta todo mundo, não é? Você tem medo de morrer? A maioria dos cristãos tem medo de morrer. Mesmo Jesus tendo vencido esse inimigo, mesmo Paulo dizendo que para mim viver é lucro, morrer é Cristo, mesmo com tudo isso nós ainda temos medo da morte. Se você soubesse a data da tua morte, como você viveria até lá? Mas Cristo venceu esse inimigo. Cristo venceu esse inimigo. E por isso nós também venceremos através dele. Mas a partir do verso 11, nós podemos ver que esse relato começa a nos mostrar que, se de um lado nós vemos essas mulheres que elas viram, elas creram, elas adoraram Jesus, e elas foram anunciar essas boas novas, do outro lado, nós vimos que algumas pessoas não estavam muito contentes, e não estavam muito crentes em relação ao que tinha acontecido. Não só não estavam crentes, como não estavam dispostas a divulgar essas boas novas. Olhe comigo o que o verso 11 começa nos dizendo. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e os poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Nós podemos ver no capítulo 27 de Mateus, versos 62 e 66, que os principais sacerdotes, eles haviam pedido a Pilatos
uma guarda especial para vigiar o túmulo de Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus havia dito que ressuscitaria. E com medo disso, eles negociam essa guarda com Pilatos. Mas quando acontece esse terremoto, quando os anjos descem, e quando Jesus ressuscita, esses guardas, eles voltam apavorados agora para conversar com esses principais sacerdotes e dizendo: olha, aconteceu alguma coisa lá, Jesus não está mais lá, ele ressuscitou. E esses homens que eles haviam negociado essa guarda, esses homens que eles estavam dispostos a todo custo a manter o movimento que Jesus havia causado nesses 3 anos do seu ministério, abafar esse movimento, eles estavam dispostos a ir ainda além. E agora a inventar uma mentira, para tentar convencer não só as autoridades que haviam cedido a guarda, mas como as pessoas de que a ressurreição não era verdade. E essa mentira, cá entre nós, é uma das mentiras mais bizarras já inventada na história. Olha a mentira que eles disseram, que eles inventaram: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. A argumentação desses homens era a seguinte: olha, se Pilatos, se os homens de cima perguntarem o que aconteceu, vocês dizem que os discípulos deles vieram e roubaram de nós o corpo de Jesus enquanto nós dormíamos no posto de trabalho. E por que essa mentira é uma mentira extremamente esdrúxula? Primeiro, porque nós sabemos que os guardas romanos, se eles dormissem em trabalho, eles colocavam as suas próprias vidas em risco. E certamente eles não fariam isso. O Império Romano foi um dos maiores impérios que este mundo já viu. E os guardas romanos eram extremamente bem treinados e bem pagos para fazerem o seu trabalho. Se eles dormissem em trabalho, provavelmente eles morreriam. Eles sabiam que eles faziam parte do alto escalão da sociedade, e eles não fariam isso. Então, essa mentira, ela não cola, porque, em primeiro lugar, muito dificilmente uns guardas dormiriam no seu trabalho. Mas ainda existe um segundo contra-argumento, essa mentira que eles haviam criado. Eles disseram: olha, vai, diga que eles vieram enquanto nós estávamos dormindo. Os discípulos vieram, e eles especificam: não, foi os discípulos que roubaram. A minha pergunta é: se foi os discípulos e se eles estavam dormindo? Se eles estavam dormindo, como eles viram que foi os discípulos que roubaram? Você lembra o que aconteceu hoje às 3 horas da manhã, quando você estava dormindo? Quando nós estamos dormindo, nós não vemos nada. É um sonho, né? Às vezes você vai para outro mundo, volta quando acorda, mas nós não vemos nada do que acontece ao nosso redor. Então, como eles sabiam que eram os discípulos? Como eles sabiam que eram os discípulos se eles estavam dormindo? Essa mentira não cola. Terceiro, vamos supor que um dos guardas acordou, que a maioria deles dormiram, mas que um acordou e viu que eram os discípulos. Então, por que ele não soou um alarme? Por que ele não avisou os outros guardas romanos: olha, estão roubando o corpo de Jesus, nós estamos sendo pagos para proteger esse corpo, vamos prender os discípulos? Por que eles não fizeram isso? E quarto, eles poderiam ter escolhido qualquer outras pessoas para inventar essa mentira, mas não os discípulos. Os discípulos seriam os últimos que tentariam roubar o corpo de Jesus. Como eu falei nisso, como nos relata João, capítulo 20, verso 19, os discípulos eles estavam trancados em casa, com medo dos eventos, porque agora o mestre deles havia morrido e eles estavam por eles mesmos. Pedro tinha voltado a pescar. Os outros estavam com medo, eles estavam apavorados. Certamente os discípulos não tentariam fazer isso. Isso, irmãos, nos mostra que por mais que essa mentira seja uma mentira completamente sem lógica, essa mentira convenceu muitos. O verso 15 nos mostra que essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. O que significa até o dia de hoje?
Mateus escreveu o seu evangelho aproximadamente 20 anos depois da morte e ressurreição, dos eventos que ele está relatando aqui. Isso significa que essa versão, essa mentira que eles contaram aqui, se divulgou entre os judeus por mais de 20 anos. Por mais de 20 anos, pessoas ouviram e se convenceram dessa mentira. Irmãos, isso nos dá o segundo motivo do porquê a ressurreição de Cristo é importante para mim e para você. Porque ela não apenas garante o cumprimento das promessas de Cristo, mas ela também fundamenta a nossa fé. A nossa fé, ela não é um salto no escuro. A nossa fé, ela não é algo na qual você não consegue tangir, você não consegue palpar algo. A nossa fé, ela é em eventos históricos. O túmulo de Jesus está lá. Os eventos que Jesus, os lugares que Jesus frequentou estão lá. A ressurreição de Cristo fundamenta a nossa fé. Como lembrou, como é seu nome? Como a Carla falou, Maomé está morto. E você pode ir lá ver a tumba de Maomé. Buda está morto. Mao Tse Tung está morto. Mas Jesus Cristo, Ele vive. Jesus Cristo, Ele vive. Você pode ir lá ver a tumba dele e ela está vazia. A ressurreição de Cristo é importante porque ela fundamenta a nossa fé. Mas não apenas isso. Do verso 16 ao verso 20, nós podemos ver que além da ressurreição de Cristo ser importante para garantir as promessas, para garantir o cumprimento das suas promessas e para fundamentar nossa fé, a ressurreição de Cristo também é importante porque ela expande o reino. Olhe comigo no verso 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós podemos ver que Jesus, ele tem esse primeiro encontro com os discípulos exatamente no lugar que ele havia dito que se encontraria com estes homens, que era na Galileia. E quando ele se encontra, você vê pelo relato que alguns creram, alguns adoraram, mas alguns duvidavam, eles ainda não estavam certos daquilo que havia acontecido. E Jesus agora, ele se aproxima, ele faz uma das declarações mais impactantes que nós temos para nós hoje cristãos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus reina. Jesus reina nos céus e na terra. Jesus, ele não estava preocupado em conquistar apenas um território físico na Ásia. Jesus, ele conquistou o universo inteiro. Jesus reina nos céus e na terra. Todas as autoridades, todas as esferas que nós temos na sociedade, elas estão debaixo da autoridade de Cristo. Os esportes estão debaixo da autoridade de Cristo. A política está debaixo da autoridade de Cristo. O entretenimento está debaixo da autoridade de Cristo. As artes estão debaixo da autoridade de Cristo. Tudo, a educação, está debaixo da autoridade de Cristo. E aí você sai para fora e diz: mas não parece. Ainda não parece. Porque o reino dele é como um grão de mostarda. Você lembra quando ele vai falar sobre o reino? Ele diz: o reino de Cristo, o meu reino, é como uma massa como fermento que leveda toda a massa. Você coloca ali, você deixa, quando você olha, diz: nossa, mas o pão já cresceu. Porque esse é o reino dele. O pastor Lucas está numa viagem missionária. O Nepal está sendo alcançado por Cristo. O mundo inteiro está sendo alcançado por Cristo. E este crescimento está se dando
como um grão de mostarda. Você já viu uma árvore crescer? Está ali, você planta, você nem vê, mas quando você olha, nossa, como essa árvore está grande. Como ela cresceu. Porque Cristo reina, e Ele faz essa declaração: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E essa foi a tentação que Satanás tentou tentá-lo lá no início do seu ministério. Se lembra de Mateus capítulo 4, quando Satanás chega e Satanás tenta contar uma mentira, até aquele momento ele tinha alguma influência, mas ele diz: olha, se você se prostrar agora, você não precisa da cruz. Você não precisa passar por todo esse sofrimento. Se você se prostrar aqui e me adorar, olha todos esses reinos. Eu posso te dar tudo agora se você se prostrar e me adorar. E Jesus fala: afasta de Satanás. Jesus vence aquela tentação, porque ele sabia que o jeito que ele tinha para conquistar esse reino era um caminho árduo, era um caminho doloroso, era um caminho difícil, mas ele precisava passar por isso. E agora, sob essa sua autoridade, ele faz ele nos comissiona, ele faz uma ordem, ele cria uma ordem para todos os seus seguidores: ide. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus aqui, ele dá uma missão. Você é um cristão? Você acredita na ressurreição de Cristo? Você está celebrando essa manhã a ressurreição de Cristo? Então você tem uma missão. Então você tem uma missão. Ide. Fazei discípulos. Fazei discípulos. Você tem essa ordem de Cristo, de fazer novos discípulos. Entenda que Jesus aqui, ele não está te dando uma opção, tá bom? Jesus aqui não está te dizendo: olha, se você for meu seguidor, talvez você queira fazer discípulos, talvez não. Jesus não está dizendo isso. Ele está te dando uma ordem: fazei discípulos. E aqui tem uma discussão do grego se o imperativo está no id e tal, porque o verbo principal aqui dessa frase é fazei discípulos. O que Jesus está querendo dizer é basicamente: fazei discípulos indo por todas as nações. Fazei discípulos começando na tua casa, com os teus filhos, depois indo no teu ambiente de trabalho, depois na sociedade, com os teus vizinhos, com as pessoas que você encontra, depois em outras nações, se você tiver oportunidade, em viagens missionárias, depois na educação cristã, depois em todas as áreas da tua vida, no teu trabalho, na música. Faça discípulos, faça discípulos. A ressurreição de Cristo é importante, porque ela expande o reino. Ela expande. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria reino. Não teria o reino dele imperando no mundo inteiro. Não teria um progresso tecnológico, não teria absolutamente nada disso. Porque todas essas coisas só são possíveis porque Cristo reina. E eu e você temos o privilégio, irmãos, de fazer parte desse reino. Temos o privilégio de termos Cristo como nosso Rei e de servi-lo e de fazer parte dessa missão e de desenvolver esse reino através da minha e da tua vida. Então, irmãos, lembre-se, a ressurreição de Cristo foi um evento extremamente importante para a humanidade. Ela iniciou um novo mundo. Na teologia bíblica nós chamamos isso de novo mundo, da nova criação. Deus criou todas as coisas e foi contaminado pelo pecado. Na ressurreição de Cristo, no primeiro dia da semana, Deus criou todas as coisas e descansou no sábado. Cristo renovou todas essas coisas com sua morte e ressurreição e ressuscitou no domingo. E Ele estabeleceu uma nova criação. Agora, com Ele reinando sobre todas as coisas. Por isso eu e você nos reunimos dominicalmente para celebrar esse Senhor. Então que eu e você possamos ter consciência da importância desse evento. Nós possamos celebrar isso nessa manhã com júbilo, com alegria em nosso coração, sabendo que a ressurreição de Cristo é importante, porque ela garante o cumprimento das promessas de Cristo, ela fundamenta a nossa fé e ela expande o reino de Deus.
Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos por esse evento sobrenatural que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E que por o Senhor ter nos alcançado com essas boas novas. E de hoje nós podemos nos reunirmos como parte do teu povo que está espalhado por todo mundo te adorando. Como parte do teu povo, nós temos o privilégio de estar aqui para declarar que tu reina e que tu és o Senhor soberano sobre as nossas vidas. E Deus, nós queremos sair daqui para essa nova semana que se inicia encorajados, esperançosos, dispostos a viver o que a tua palavra espera de nós, dispostos a expandir o reino e dispostos, Deus, a sermos os discípulos que o Senhor espera que sejamos. Queremos a sua ajuda para isso. Queremos que o teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, mortifique a nossa carne, ajude-nos a vencer os nossos pecados, ajude-nos a progredir em santificação, e que em tudo isso o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.